Está começando Ramos Saúde em Dia. Com a campanha da vacinação avançando e englobando mais pessoas, muita gente se pergunta como saber se a vacina contra a Covid fez efeito. Será que existe algum exame capaz de verificar se criamos anticorpos? Ramos Saúde em Dia. Você, com certeza, já ouviu falar de PCR-IgG. Mas sabe quando se faz um ou outro? É preciso esclarecer as diferenças entre os exames que detectam a doença em primeiro lugar. E se a sua dúvida é se existe uma forma de medir a resposta imunológica desencadeada pelas vacinas, você está no lugar certo. O Ramos Saúde em Dia conversou com o médico patologista clínico e diretor técnico do Ramos Medicina Diagnóstica, o Dr. Fábio Tambassia. Então, doutor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor a diferença entre o exame PCR e o IgG. A gente tem ouvido falar muito, né? Desde que começou a pandemia, a gente tem ouvido falar muito sobre esses dois exames. E eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que são, né, a diferença entre os dois e quando que eles são realizados. Bom, são dois exames distintos aí, né? O PCR, que é o nome em inglês, reação em cadeia da polimerase, é um teste de biologia molecular. Primeiro ele é coletado, né, aquele suave nasal, né, parece uma haste, né, com um algodãozinho na ponta, que na verdade é um material sintético, crayon, né, que se coloca no nariz. É um exame, não é um exame agradável, até uma sensação ruim, né, de colocar no nariz ali, mas é necessário, né. Vai bem profundo ali no nariz e coleta, né, um material ali, uma secreção. Isso das pessoas que estão com sintomas, ou até mesmo assintomáticos. Para esse exame, né, que vai garantir o diagnóstico da doença, né, vai dar o diagnóstico para ver se a pessoa está ou não com Covid naquele momento. Por quê? Porque ele vai detectar ali a presença do material genético do vírus, né, que é o RNA, né, que é um vírus, é um retrovírus aí, o SARS-CoV-2, né? Se tiver a presença do vírus ou o material genético dele ali no nariz, em alguns kits aí, em alguns exames também é feita uma coleta de orofaringe, né, nas duas narinas e também na orofaringe aqui pela boca, né? E esse material ele é levado lá para o laboratório de biologia molecular, onde é feita uma replicação em milhares de vezes aí o DNA, lá, o RNA do vírus, né, o material genético do vírus, e tenta achar, o teste consiste em achar 4 genes diferentes presentes no vírus, de forma que se o teste detecta esses 4 genes, é porque o vírus está ali, e daí a gente pode afirmar com segurança que a pessoa tem a doença. O teste IgG, como você disse aí também, é um teste que é chamado de sorologia. O que são as sorologias, né? O exame de sorologia, ele detecta os anticorpos fabricados pelo nosso organismo para combater esse vírus, para combater a doença, né? No caso aí do Covid-19, são 3 tipos de imunoglobulinas que tem. Imunoglobulinas quer dizer, são os anticorpos, né? Tem o IgA, que aparece no comecinho, o IgM, que também aparece no começo e é tido como o anticorpo de fase inicial, de fase aguda, e o IgG, como você comentou, que é o anticorpo de fase tardia. O IgG, ele é feito uma coleta de sangue e é feito lá, tem diversas metodologias aí, acho que a mais famosa e melhor e mais fidedigna aí é a eletroquimiluminescência, que é feita nos aparelhos, e vai detectar a presença desse anticorpo IgG. Esse anticorpo, ele surge depois que a pessoa se contaminou aí com o Covid, né? A partir do 15º dia de contato com esse vírus, né? E na teoria, e também a gente vê na prática, é o vírus, é o anticorpo, né, que vai permanecer no organismo e
nos garantir a imunidade, né? A presença desse anticorpo promove o organismo da gente funciona como se fosse uma memória imunológica aí, que se o vírus entrar em contato com o organismo que tem a presença desse anticorpo, ele rapidamente vai começar a fabricar mais e mais e mais para combater a doença, de modo que a pessoa não se reinfecta, ou se infectar, tem uma doença bem menos grave, né? A diferença clássica aí que você me perguntou, é o exame, as coletas são diferentes, o PCR é feito pela coleta nasal, do swab nasal, e o IgG é feito uma coleta de sangue. Um detecta a presença do material genético do vírus, que dá o diagnóstico da doença, e o outro detecta a presença do anticorpo. No caso, o IgG, que é o de fase tardia, que promove a imunidade da gente, né? O PCR continua sendo o 5º dia dos sintomas, doutor? Ah, não, verdade, bem lembrado. O PCR, a gente, desde o início da pandemia aí, a OMS e também aqui no Brasil, a gente se recomendava coletar a partir do 3º dia de sintomas. Isso daí era para ser até o 7º dia de sintomas. Mas, recentemente, a própria OMS admitiu, e aqui no Brasil também, a gente adotou essa normativa, que a partir do 1º dia de sintomas já está indicado fazer o PCR, né? A gente sabe que não é o ideal é quando tem a maior presença de material genético do vírus a partir do 3º dia, mas a partir do 1º dia a gente tem uma eficácia de 90% de positividade desse PCR aí, de modo que acho que já se justifica fazer uma coleta e ver se a pessoa realmente tá com infecção, e já promover um afastamento, já promover medidas sintomáticas aí, um tratamento específico aí para essa doença, para esse indivíduo aí, desde o 1º dia. Quando que a pessoa que passou por uma Covid, que foi contaminada pela Covid, ela pode se considerar curada? Existe algum tipo de exame que indique? Porque eu já ouvi dizer, doutor, por exemplo, que a pessoa teve Covid, ficou os 14 dias em casa e fez lá o isolamento dela, a quarentena, e ela sarou, mas continuou transmitindo. Existe um momento que a gente pode detectar a cura da Covid? Existem quatro formas de definir aí a possível cura da Covid-19, né? Primeira, quando a pessoa é assintomática ou com sintomas muito leves. A partir do 10º dia, mesmo que ainda tenha algum resquício de sintomas, essa pessoa não está transmitindo mais, já tem vários estudos demonstrando que mesmo que tiver uma quantidade pequena ainda de vírus nela, não está transmitindo. De modo que às vezes pode ser feito um exame de PCR e detectar positivo, porque ainda tem um pouquinho de vírus nessa pessoa, mas realmente ela não está transmitindo e pode ser considerada curada. Se a pessoa tem alguns sintomas moderados, ela, a partir do 14º dia, daí já não é mais 10, né? Essa pessoa, da mesma forma, já não está transmitindo mais. Se a pessoa tem uns sintomas mais graves, precisar ser internada de alguma forma, precisar de algum tratamento hospitalar, 20 dias. 20 dias, mas com uma condição. Se a pessoa tiver 24 horas sem febre, e nos últimos 3 dias dessa 24 horas sem febre, não ter tomado nenhum tipo de antitérmico, e tiver melhora clínica. Agora, no caso, doutor, a gente está tendo a vacina, né? As pessoas estão recebendo a imunização. Tem um jeito de saber se a vacina pegou, como a gente costuma dizer, né, entre aspas, né? Será que a vacina pegou mesmo? Será que ela está fazendo efeito no meu corpo, no meu organismo? Tem algum jeito de saber? Não, tem sim. Essa é uma pergunta interessante. Bom, atualmente aqui no Brasil a gente está fazendo aí, né, o governo está fazendo 2 tipos de vacinas aí, né? A que tem maior quantidade aqui no estado de São Paulo é a Coronavac, né? Essa é uma vacina que é produzida através do vírus inativado. Então, a gente
poderia fazer o exame do anticorpos neutralizantes. O que é esse anticorpos neutralizantes? São os anticorpos que realmente vão atacar o vírus ou impedir que o vírus entre na célula e inicie uma infecção na pessoa, né? Existe lá no spike do vírus, que é a espícula do vírus, que é a membrana que involucra o vírus aí, um receptor, né, nessa proteína spike aí, que é o RBD. Esse RBD é a base lá, é o receptor específico que vai se ligar na célula e vai promover uma ligação do vírus com a célula, e daí iniciar a infecção. Esse anticorpo neutralizante, anti-RBD, o que ele vai fazer? É um anticorpo que vai lá, ele liga no vírus, porque antes ele ia ligar na célula para iniciar a infecção, e inativa esse vírus. Ou mesmo liga na célula e impede o vírus de ligar, naquele esquema chave e fechadura, né, de imunologia e tal. Então, e a gente tem como dosar isso daí. É feita uma dosagem específica desse anti-RBD aí, que é uma proteína específica desse spike do vírus aí, de modo que, se tiver acima de 20% dos anticorpos forem esses anticorpos neutralizantes, a pessoa é considerada imunizada. E se estiver abaixo de 20%, não, mesmo estando abaixo de 20%, não significa que a pessoa não está imunizada, porque existem dois tipos, né, de imunidade aí da pessoa. Uma que é a imunidade celular, que é promovida lá pelos linfócitos, pelos glóbulos brancos, né? Que inclusive essa é um dos tipos de imunidade mais fortes que tem, que é a imunidade celular, essa daí. E tem a imunidade humoral, que é a imunidade que é promovida pelos anticorpos, que é isso daí que a gente está dosando aí, que é o IgG, IgA e IgM, e a presença desses anticorpos neutralizantes. De modo que, se tiver acima de 20% desses anticorpos neutralizantes, ótimo, beleza, você está imunizado. Mas se tiver abaixo de 20%, ainda a gente tem a possibilidade de estar imunizado pela imunidade celular, que não dá para a gente medir, mas que as duas vacinas, tanto essa Coronavac, que é do vírus inativado, e da Oxford AstraZeneca, que é feita através de fragmentos do núcleo do vírus aí, né, e do spike do vírus também, fragmentos do vírus, né? Você vai estar imunizado, as duas promovem os dois tipos de imunidade. E esse exame de anticorpos neutralizantes, ele pegaria aí as duas vacinas hoje aplicadas no Brasil, tanto a de anticorpos, a de vírus inativado, que é a Coronavac, como a de fragmentos do vírus, que é de Oxford e AstraZeneca. É um bom exame esse daí. Tá, é um exame de sangue, você tira uma amostra de sangue e realiza, então, o exame chama anticorpos neutralizante. A partir de quanto tempo, doutor, depois que eu tomei, se for no caso da Coronavac, que são 2 doses, né, que a cada 15 ou 20 dias que você toma, e a Oxford AstraZeneca não é do mesmo jeito. Mas a partir de quanto tempo, então, para eu... Tomei, fui imunizada e quero saber se a vacina deu certo? Pelo menos uns 20 dias após a segunda dose. Tanto de uma como outra. Realmente, você comentou aí, né? A Coronavac é de 2 a 3 semanas, você já toma a segunda dose. E a Oxford AstraZeneca são 6 semanas. Certo. E daí, então... Qualquer pessoa que tiver uma dúvida, ela pode tirar essa dúvida fazendo, então, um exame que se chama anticorpos neutralizante, que é um exame que se coleta, faz uma coleta de sangue, e daí vai ser possível detectar isso, e aí a família ficar tranquila, ou mesmo a pessoa, né? E ter essa segurança, se quiser tirar todas as dúvidas, existe, então, essa possibilidade. Sim, é isso mesmo. Eu acho que a gente fazendo esse exame aí vai dar uma boa perspectiva
para ver se a gente está imunizado ou não, mas eu ainda recomendo que, embora a pessoa faça isso, tenha esse anticorpo positivo, mantenha as medidas de segurança, né? Outra dúvida, doutor, que pode ser uma dúvida recorrente das pessoas, né? O senhor disse aí sobre esse teste que pode ser feito em laboratório, que mede aí os anticorpos neutralizantes. Se a pessoa... a gente sabe que as farmácias vendem os testes rápidos. Os testes rápidos também podem detectar essa mesma eficiência que um exame de sangue dos anticorpos neutralizantes? Não. Os testes rápidos, assim, não vou demonizar aqui os testes rápidos, mas a gente sabe que o índice de sensibilidade e mesmo especificidade deles é menor, né? Eles têm a sua utilidade. Eu acho que foram os primeiros testes a surgirem logo no início da pandemia, há mais de um ano atrás, aí um ano e pouco atrás. Eles tiveram a sua utilidade, mas ao longo desse tempo, desse ano aí, surgiram novos testes bem mais sensíveis, bem mais específicos, com uma eficácia bem melhor aí. Eu acho que para a gente caracterizar aí se a pessoa realmente está imune ou não, eu acho que tem que ser feito mesmo esses testes mais específicos aí, no caso esse anticorpos neutralizantes aí, que é feito com a metodologia de eletroquimiluminescência através de uma coleta de sangue, não de teste rápido, né? Que é feito lá com a metodologia de imunocromatografia, que tem a sua utilidade, mas é bem menos sensível do que esse teste de anticorpos neutralizantes aí. Muito obrigada, Dr. Fábio Tambassia, por suas informações, e eu deixo agora aqui o espaço para o senhor fazer a sua despedida. Eu e o ramo da medicina diagnóstica, a gente está à disposição aí para qualquer outro tipo de dúvida em relação a exames de Covid ou mesmo outro tipo de exame laboratorial e outros questionamentos sobre a doença aí. Mesmo você estando vacinado e realizando esses testes, é possível que ainda haja risco de contrair o coronavírus, já que a proteção dos imunizantes não é 100% e o agente infeccioso continua a circular de forma elevada aqui no Brasil. Para não correr perigo e nem colocar a saúde de ninguém em risco, é importante manter o uso de máscaras, higienizar sempre as mãos e evitar as aglomerações. É importante que você respeite as medidas de prevenção até que haja uma redução da circulação do vírus de Covid-19 aqui no país. Neste espaço do ramo Saúde em Dia, você sempre vai encontrar informações seguras e confiáveis. Se você gostou deste conteúdo, compartilha com quem merece cuidado. Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 19 97 409 9002 ou pelo telefone fixo 19 3112 5500 e encontre uma unidade mais perto de você. Até o próximo episódio.